bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Ai, tá enrolando, travando a língua aqui. Mas é muito bom estar com vocês aqui todas as manhãs. Vamos orar? Pai, obrigada porque a sua bondade mais uma vez vem ao nosso encontro, nos renovar, nos transformar, nos dar ferramentas para vencermos nossas batalhas diárias. Em nome de Jesus, abraço os meus irmãos, o Senhor que conhece os corações, sabe a necessidade deles. Me dê a oportunidade de ser útil na vida deles neste momento. Se houver algum gesto ou falhas da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, porque essa live aqui, ela é do Senhor. E a minha vida também. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Vocês estão vendo que eu tô de visual novo, né? Mudei a cor do cabelo, mas não se apeguem. Não se apeguem, porque eu ainda não cheguei no tom que eu queria. E quando eu chegar no tom que eu quero, provavelmente eu vou mudar novamente. Porque eu que pinto, corto, faço luz, tudo eu faço sozinha no meu cabelo, né? E aí eu tô testando umas cores, não sei se vocês perceberam, ontem até eu tava com o cabelo amarrado porque não tava legal. Mas eu estou aí procurando uma cor que me agrade. Essa aqui é quase isso que eu quero, mas ainda não chegou no tom. Quando chegar eu aviso vocês, tá bom? Mas não se apegue não, porque eu assim, gosto muito de mudar. Essa é uma das vantagens, né, da gente poder de escolha, a gente vai mudando. Obrigada pela presença de vocês. Ceissa, bom dia, Cacá, seja bem-vindo. Dia, Elisama, Lurdinha, minha parceirinha de academia. Quando você voltar, vamos colocar em dias a nossa rotina de academia, né? Chácara São Pedro, bom dia, obrigada pela presença. MC Teixeira, é isso? SJR Tefi, bom dia, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigada, amiga. Beth, Rosemary, bom dia. Bom dia, Helena Teixeira. Obrigada, querida. Obrigada. Lindomar, bom dia. Bom dia. Rosângela, muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Denise, obrigada. Fechado para balanço. Colocou o nome Fechado para balanço. Espero que saia coisas boas desse balanço da tua vida, em nome de Jesus. Provérbios 28, capítulo 28, versículo 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Geralmente na Bíblia, quando vai falar de força, quando vai falar de ousadia, quando escolhe um animal para representar a vitória, representar força, representar ousadia, coragem, a Bíblia frequentemente menciona o leão, né? E aqui fala que os perversos, eles fogem sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Gente, o leão tem medo. Todo mundo tem medo. Às vezes a gente acha que porque uma pessoa é forte, porque uma pessoa aparenta, a gente acha que a pessoa não tem os mesmos problemas corriqueiros que a gente tem. Às vezes a gente olha para um pastor, por exemplo, a gente acha que ele não tem medo, que ele não tem angústias, que ele não tem tristezas, porque, na final de contas, ele é um líder, tá sempre bem ali falando, mas, na verdade, o líder também tem todas as lutas que a gente passa, todas as guerras que a gente passa. Às vezes você olha uma pessoa, ela tá sempre positiva, sempre pra frente, sempre alegre. Você vê que na vida dela tem problema, mas você gostaria de ser como ela. Você olha aquela pessoa e fala, gente, eu passei pelo mesmo problema que a pessoa e ela tá assim, e eu não dou conta, não consigo. E aí a gente, às vezes, até imagina que essa pessoa tem uma coisa dentro dela que facilita para ela as coisas. E como você não tem, dificulta para você as coisas. Sabe? Quando fala sobre perverso, indica uma pessoa, revela uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus. Então, toda pessoa que não tem um relacionamento com Deus, que não tem ali uma conexão com Deus, ela é considerada como perversa, porque faz de tudo de acordo com a cabeça dela.
de acordo com o que ela quer para a vida dela. E quando nós temos uma conexão com Deus, nós somos justificados pela graça dele, por causa do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, nos torna justos. A graça de Deus nos justifica. E aí, nós como justos, não podemos agir como o mundo age, porque o padrão do mundo é fugir da circunstância, é fugir dos problemas. É sempre, às vezes, é um padrão de vitimismo, é um padrão de achar que o sofrimento dele é maior do que o dos outros. Isso é um padrão, mas não é um padrão que tem que fazer parte de nós que nos consideramos, que nos chamamos Igreja de Cristo. Nós temos que ter a intrepidez do leão. O leão tem medo. O leão também enfrenta coisas inesperadas e difíceis. Só que o que aparenta em um leão é a força, é a coragem, e é isso que tem que revelar no nosso coração no dia mau, no dia da angústia. Nós temos que experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós enfrentemos os nossos problemas diários, a nossa luta como leão, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Você vai ter medo, você vai ter ansiedade, você vai ter angústia, mas você vai enfrentar tudo com coragem, com a coragem do leão, porque o seu pensamento, a sua reação não tem o padrão do mundo. Como as pessoas que não têm relacionamento com Deus agem normalmente, isso não é normalmente para nós. Nós precisamos nos posicionar. O leão, quando você olha a figura do leão, ele está naquela posição digna, numa posição... Parece que não tem nada que abala o leão, mas tem, gente, tem. O leão tem coisas que abalam, tem a fragilidade dele, mas quando nos compara ao leão, é a reação do leão frente ao perigo, é não recuar, é encarar e superar. A graça de Deus é derramada sobre os nossos corações e nos dá o poder de Deus para enfrentar e superar nossas dificuldades. Às vezes, quando a gente começa a recuar, a ficar com medo, a perder a coragem, nós começamos a comparar nossa dor com a dor do outro. E a gente sempre acha que é o nosso problema mais difícil. Talvez você, como eu, enfrentou a mesma luta do último ano. Você passou pela mesma coisa. E às vezes você olhando para mim, você fala assim, mas a Fernanda, ela faz live de manhã. A Fernanda tem um negócio, para ela é mais fácil. E nós passamos pelas mesmas dores e você não consegue identificar em mim o reflexo da sua dor. Você sempre vai achar que a sua dor reflete mais, dói mais. Sabe, a poetisa do século XIX, eu não vou saber falar o nome dessa mulher em inglês, gente. Eu vou falar do jeitinho que escreve, aí vocês procuram lá o poema inteiro. Eu vou falar o poema um pedacinho só. O nome dela é Emily Dickinson. Eu tô soletrando o jeito que escreve. Não sei falar do jeito certo. Aí vocês fiquem satisfeitos aí. Emily Dickinson. C-K-I-N-S-O-N. Um pedacinho de um trecho de um poema que ela escreveu, fala assim: eu meço o luto que encontro, eu meço cada luto que encontro, todo luto que eu vejo, eu meço. Meço com um olhar minucioso e indagados. Questiono se o luto do outro pesa mais que o meu, ou se é mais fácil do que o meu. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o sofrimento de Jesus na cruz, eu consigo identificar em Jesus as feridas que estão em mim. Porque Ele levou sobre Ele as nossas dores. E ela conseguiu, olhando para o Calvário, ela conseguiu identificar em Jesus as dores que ela passava, as dores que ela sentia. Então Jesus pode entender sua dor. Jesus pode, é o único que pode olhar para você e acolher sua dor em toda a essência e fazer com que o seu pensamento pare de recuar e por causa da graça de Deus você avance.
se porte como um leão, haja como um leão. Um leão, ele tem problemas, ele tem desafios, mas ele não recua, ele avança. Os perversos, as pessoas que não têm uma conexão, uma relação com Deus, elas não têm esperança. E elas vão fugir sim. E não é só uma fuga física, é uma fuga emocional, espiritual. E de várias formas a pessoa foge. Porque, na verdade, no fim das contas, ela acredita que a dor dela é maior do que a dos outros. Ela acredita que não vai existir ninguém que vai compreender a dor dela. Ela acredita que fugir é o melhor remédio porque não tem solução, não tem esperança. Mas fala, os justos são intrépidos como o leão. Porque nós conhecemos a graça derramada nos nossos corações que dá poder, não nos livra. A graça não nos livra do que nós temos que passar, mas ela nos dá poder para vencer. Para vencer cada uma de nossas dores, cada uma de nossas circunstâncias. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você hoje entenda que se você é alguém que tem um relacionamento com Deus, você não tem que ter a reação que você tem que ter frente às suas dores e lutas não é ficar medindo sofrimento. Assim como a Emily escreveu a poetisa Emily escreveu esse poema dizendo: quando eu vejo um luto, eu meço cada um deles quando eu vejo o luto de alguém. Só para ver se o luto da pessoa pesa tanto quanto o meu ou se é mais fácil. Gente, toda vez que você vai medir o seu luto, a sua dor, a sua batalha com a de alguém, você sempre vai achar que a sua é maior. Mas quando Emily olha para a cruz, ela vê que o sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário é tão maior, porque reflete não somente as dores dela. Jesus não levou somente as dores dela no corpo dele, na alma dele, ele levou do mundo inteiro. Então a Emily, quando ela olha para o Calvário, ela para de comparação. Ela fala, não dá para eu ficar comparando. E esse Jesus, onde eu vejo o reflexo das minhas dores, ele ressuscitou e ele tem o poder de me dar uma graça que é suficiente. Eu já falei isso aqui em outras lives. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando Deus disse para Paulo, olha, a minha graça te basta. Deus não estava dizendo para Paulo assim, olha, não tem jeito, se conforme. Se conforme com esse espinho na carne, porque não vai ter jeito. Então, assim, a minha graça te basta, tipo, se conforme. Você vai viver desse jeito aí. A gente coloca a graça num lugar tão pequeno. A graça é tão maior. Porque a graça, ela vem ser suficiente e maior que qualquer dor, maior que qualquer luta. Você não vê mais Paulo em nenhum momento, em nenhuma carta, reclamando do espinho na carne. Porque a graça foi suficiente. Você fala assim, então ele foi curado? Ele foi curado? Não sei, pelo que a gente entende desse versículo, ele não foi curado. Mas por que ele não reclamou mais? Porque a graça foi suficiente. A graça foi suficiente. Então a graça não é para você conformar com a sua dor. É para você agir como um leão. Ir avançar. Paulo, não é para você parar com esse espinho na carne. Não é porque você tem esse espinho na carne que você vai ficar paralisado. Pelo contrário, por causa desse espinho na carne, a sua missão, o seu propósito vai valer a pena. A minha graça é com você. Deus transformou o espinho na carne do Paulo em uma força, em uma mola propulsora para o ministério de Paulo. Então a sua maior dor, Deus transforma através da graça dele. O maior instrumento de Deus na sua vida para trazer alegria, paz para o seu coração e para a vida dos outros. As pessoas vão olhar suas dores e encontrar nas suas dores refrigério para as dores dela. E às vezes você fala assim, não, mas eu não quero passar por isso, não quero ser exemplo para ninguém, não quero ser referência para ninguém. Quando você diz isso, você está doente. Você está enfermo.
na sua alma. Porque quando você recebe de Deus, você não quer só para você, você quer repartir, você quer dividir. Você quer transbordar. Quando você recebe uma notícia boa e você não tem ninguém para contar, é triste. Mas hoje em dia tem até internet, né? O povo às vezes não tem ninguém para contar, vai pra internet, conta pra internet. Porque é muito bom quando acontece alguma coisa muito boa. A gente quer dividir, a gente quer repartir. E eu queria te dar uma notícia. A graça de Deus é a notícia boa para sua vida. Porque a graça de Deus fala, olha, para de medir seu sofrimento com os dos outros, para de achar que você sofre mais, para de achar que porque fulano é forte, para ele é mais fácil. A sua força vem de um Deus que faz milagres, de um Deus que tem graça suficiente para fazer você não ficar livre e te poupar de sofrimentos, mas para te ajudar no seu dia a dia a ter força suficiente, coragem como leão, intrepidez, não desistir, não recuar, não fugir, porque nós temos várias maneiras de fugir das nossas dores, adequando o padrão do mundo, reagindo como todo mundo reage. Romanos 12, versículo 2, não se conforme. A graça não é para você se conformar. Ah, não tem jeito, é assim mesmo, sou desse jeito. A graça não é para você se conformar. Não se conforme com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem graça de Deus todos os dias para que a sua mente seja renovada. Todos os dias nós precisamos renovar nossa mente, nós precisamos renovar o nosso entendimento, porque todo dia tem coisa nova, tem estratégia nova de Deus para que nós vençamos os desafios da nossa vida. E se você prestar atenção, todo momento que a graça de Deus esteve presente na sua vida, nunca te faltou nada. E em todas as vezes, você foi mais que vencedor. Você recebeu coisa muito maior do que o que você tinha pedido. Então, por que você está fugindo? Por que você está recuando? A Bíblia fala que a graça de Deus é suficiente. Então, seja como um leão, não como um perverso que não tem intimidade com Deus, que não tem relação com Deus. Seja como um leão, seja justo como um leão. Alguém que é justificado por Cristo, que tem uma relação com esse Deus maravilhoso, que sabe identificar quando olha na cruz suas dores em Jesus. Então Jesus te entende e ele venceu a morte e ele tem a chave para tirar você desse lugar. Somente ele, porque é ele que entende, só ele conhece. Então olha para Jesus e transforme seu entendimento e haja como um leão frente às suas batalhas e necessidades diárias, porque você é convidado por Cristo para ser mais que vencedor, para ser alguém que beba da graça todas as manhãs, porque tem misericórdia nova, tem pensamento novo. Não se conforme, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Que como a Emily Dixon, né? Ficava medindo o luto dela com o luto dos outros e não conseguia. Ela sempre achava às vezes mais fácil o luto dos outros do que o dela. Mas quando ela olha para Jesus, ela fala, eita, aí está alguém que sabe o que eu estou passando, que sabe o que eu sofro. Então, como leão, se coloque diante das suas dificuldades e avance, não recue, pare de fugir. Se for para fugir, fuja e se esconda na presença daquele que pode fazer por você todas as coisas que você precisa e necessita para o seu corpo, alma e espírito. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, obrigada pelo teu amor. Obrigada porque quando olhamos para a cruz, conseguimos ver refletidos no Senhor nossas dores. Então temos a certeza de que o Senhor sabe. Obrigada por tua graça que não vem trazer para nós uma conformação, mas trazer para nós uma indignação de sairmos do lugar de paralisia, de medo e avançarmos, porque a tua graça é o poder do Senhor na terra para nos dar uma vida de salvos, de conectados com o Senhor, como leões, intrépidos, ousados. Podemos sentir medo, mas não vamos parar, porque temos a cruz de Cristo nos guiando e nos mostrando que tem a ressurreição, tem a vitória. No final de tudo, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero
agora em nome de Jesus, por causa da cruz do Calvário de Cristo, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda a enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.